Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre as teorias evolucionistas e o conceito de evolução. Evolução é a mudança nas características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Bom, a evolução. Dentro da evolução, a gente está estudando o evolucionismo. Segundo essa teoria, nós e todos os seres vivos teriam surgido das modificações genéticas que ocorrem com o passar das eras, determinando características novas à medida que as gerações se sucedem. Existem duas vertentes aí das teorias evolucionistas, o criacionismo e o evolucionismo. No criacionismo, as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas. E o evolucionismo propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. Bom, então a primeira ideia aí do fixismo, né, foi do filósofo grego Aristóteles, que afirmava que as espécies surgem de geração espontânea e que elas são imutáveis. Depois veio o Lamarckismo, foi um naturalista francês, foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado o livro Filosofia Zoológica com suas conclusões em 1809. O conjunto de suas teorias é chamada de Lamarckismo. E o Lamarckismo propõe a lei do uso e desuso, que quanto mais uma parte do corpo é usada, mais se desenvolve, e o contrário, ela iria atrofiar. E a lei da herança de características adquiridas, que é quando o que o ser vivo adquire é transmitido de geração em geração. Aí temos na teoria do Lamarck, então, segundo o Lamarck, o ambiente tinha um papel secundário. Ele não explicava o aumento da complexidade dos seres vivos. O ambiente forçaria os seres vivos a modificar seus hábitos devido às necessidades de sobrevivência, e essa mudança de hábitos resultaria em uma alteração dos padrões de uso e desuso dos órgãos, de modo que estruturas poderiam ser desenvolvidas ou atrofiadas. E aí temos o Darwin. No Darwin, né, no seu livro A Origem das Espécies, publicado em 1859, Charles Darwin explicou a evolução por meio da seleção natural. E aí na teoria de Darwin, ele diz que a teoria da evolução, né, tem como principal articulador o naturalista britânico Charles Darwin, e o conjunto das suas teorias é chamada de darwinismo. São pontos da teoria de Darwin. Indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultado de variações entre as suas características. Indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chance de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. E indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Bom, são pontos do darwinismo. Em todas as espécies, os indivíduos nunca são iguais, exibindo variações que podem ser herdadas. E em um determinado ambiente, os indivíduos dotados de variações favoráveis estarão mais capacitados a sobreviver. A seleção natural proposta por Darwin diz que somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar descendentes. Bom, aí nós temos aí agora, para a gente fazer uma ilustração das teorias de Lamarck e Darwin, um exemplo clássico aqui, que é o pescoço da girafa. Na teoria de Lamarck, ele dizia que aqui, olha, todas eram iguais, né? Porém, à medida que elas tinham que se alimentar de árvores mais altas, elas iam esticando o pescoço e o pescoço foi crescendo por isso, porque elas tinham que se alimentar de árvores mais altas. Já na teoria do Darwin, ele falava que existia uma variabilidade aqui, ó. Existiam girafas de pescoço curto e a de pescoço longo. Porém, o que aconteceu? As girafas de pescoço curto não conseguiam se adaptar, porque elas não era vantagem, né? Porque as outras poderiam se alimentar de árvores mais altas, né? Alcançava as folhas mais altas. Então, as de pescoço curto morreram, porque elas não conseguiram se adaptar. Foi uma seleção natural. Então, sobreviveram apenas as girafas de pescoço comprido.
E aí a girafa tá falando assim: o que é que vocês estão falando do meu pescoço aí? Exemplos então das teorias. Então, para Lamarck, a evolução se dava pelo uso e desuso de partes do corpo. Enquanto isso, Darwin acreditava que o ambiente atuava na seleção das características vantajosas. O neodarwinismo também é chamado de teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução. Aí o neodarwinismo é a teoria do Darwin associada à genética, porque antes o Darwin não sabia, né, sobre genética, sobre mutações, sobre os genes. Então o neodarwinismo é a teoria do Darwin em junção aí com a genética agora. Então, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, surgiu no século XX e caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética. Então, são os principais pontos da teoria do neodarwinismo. As variações de uma espécie dependem de mutações, as mutações ocorrem ao acaso, a luta pela vida dá-se entre os indivíduos e o meio ambiente, da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições do meio, e o isolamento geográfico ou sexual impede que as características do tipo novo misturem-se com as características do tipo primitivo. Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.